Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o crescimento da ansiedade política na base parlamentar de Michel Temer. Quem faz a análise é Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Antes de nós falarmos sobre o clima político, considerando a sua experiência como consultor político há tantos anos, a primeira pergunta é: o presidente da República do Brasil, Michel Temer, tem estrutura psicológica para o enfrentamento dessa saraivada de denúncias e sobre ele, sobre ministros dele e aliados políticos bem de perto? Veja bem, eu não sou analista de psicologia nem de comportamento, mas conheço o presidente Michel Temer há muito tempo e, evidentemente, trata-se de uma pessoa preparada para enfrentar os dissabores da política. Agora, o que eu acho é que, a cada dia que passa, ele perde espaço na área da articulação. Porquanto nós vemos aí ex-ministros presos, assessores, enfim, implicados na Lava Jato. E cada evento negativo desse, é evidente que tem impacto negativo sobre o espaço de articulação do presidente. Então, eu tinha, vamos dizer, mais certeza de que ele teria uma maioria confortável na CCJ, que é composta de 66 membros, para ganhar essa questão na CCJ, ou seja, a CCJ não aceitaria o pedido do Supremo Tribunal Federal para fazer a investigação, mas hoje eu tenho minhas dúvidas, a coisa está em empate, por ali está na área do empate. Por quê? Porque os deputados, e essa é a questão, têm um olho no governo e outro olho na opinião pública. Então os deputados têm dois olhos. Então eu vejo que há o processo eleitoral de 2018, Maria Lídia, já começa a influir sobre a decisão dos deputados. Eles temem, né? Receiam, temem que o processo eleitoral seja contaminado pelo seu eventual voto a favor do governo. Achei interessante o temem, né? Recentemente eu estava recentemente lendo jornais em Buenos Aires, a manchete era o temor Temer. Né? Mas ali era por conta da relação de economia, relação comercial Argentina-Brasil. Mas esse temor temem dos parlamentares, dos políticos da base, tem também uma relação com a escolha do relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é um homem do PMDB, muito ligado a Rodrigo Maia, que era uma opção do presidente Temer para a presidência da Câmara. Esse Sveiter, o deputado do Rio de Janeiro, é uma ameaça para Temer? Olha, o deputado Sveiter é considerado um perfil técnico, com saber jurídico, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro por duas. Isso importa agora, porque juridicamente quem vai decidir, se for o caso, não é o Supremo, mas veja bem, não é o Congresso. Ele quer, evidentemente, expressar a sua condição de ser um bom advogado e um bom jurista. Ele não poderá fazer um relatório, vamos dizer assim, apenas com viés político. Na minha visão, terá um viés jurídico. E como ele próprio declarou, também tem um viés político. Agora, veja bem, como se trata de uma decisão a ser tomada pela política, na minha visão, qualquer relatório, mesmo com uma boa fundamentação jurídica, será julgado pelo viés político. Maria Lídia, vamos ser sinceros, essa crise é uma crise que passa pela esfera política. Na minha visão, o judiciário tem um papel menor nesse processo. A esfera política que vai decidir. Se a esfera política decidir in limine, rapidamente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que o processo não será aceito, evidentemente que aqui está liquidada, aí na área política. Isso quer dizer que é mais conveniente para Temer que essa decisão da Câmara aconteça rapidamente agora do que deixar para agosto? Exatamente, porque cada dia que passa, o governo sangra, a figura do presidente sangra. E parece que a intenção é essa, né? É sangrar Temer, pois né? Se passar do dia 17 deste mês de julho, vai ser difícil, por quanto os deputados
irão para as férias junto às suas bases. Voltarão, na minha visão, contaminados, entre aspas, ou digamos influenciados pelas bases. E como nós sabemos que o presidente tem uma condição, uma identidade impopular, evidentemente para o presidente é mais difícil ter uma votação favorável depois do recesso do que agora. Do recesso. E ele tem condição nessa articulação política que ele próprio está capitaneando, recebendo tantos parlamentares lá no Palácio. Ele tem condição de juntar os votos necessários para a rejeição da denúncia de Janot? Acho que tem porque nós estamos ainda num presidencialismo com caráter imperial, o poder da caneta é muito forte. Eu acredito que ele foi 3 vezes presidente da Câmara, sabe articular-se. Ele tem um bom trânsito. Sabe articular-se com a base congressual. Na minha visão, eu acho que ele passa por esse processo até o dia... Agora, a minha dúvida é o seguinte, até o dia 17 seria muito viável essa hipótese. Depois do dia 17, eu começo a colocar um SDS. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Bom, aí uma outra questão. Rodrigo Maia é confiável para Michel Temer? Porque é interessante, nas muitas análises, nas notinhas, nas conversas, que ele poderia já estar seduzido pela cadeira de Temer, pelo lugar de Temer, e fazendo aí um jogo duplo. É possível pensar isso considerando que ele é do PMDB, considerando que ele está presidente da Câmara, pelo suporte que ele teve de Michel Temer? Veja bem, o poder é afrodisíaco, como se diz. Acho que apesar da lealdade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, acho que apesar da lealdade do DEM ao governo, na minha visão, a expectativa de poder começa a seduzir, começa a influenciar a vontade do Rodrigo Maia. Apesar do Rodrigo Maia se reunir quase diariamente com o presidente, é evidente que ele tem ao seu lado um certo grupo que diz: presidente, é sua vez, é sua vez, é sua vez. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a mosca azul começa a passar pela frente dos olhos do Rodrigo Maia. Vamos ver se ele resiste ou se já foi seduzido. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gamberini.